Rapaziada, ontem o caso Renato Cariani chegou ao Fantástico e nesse vídeo aqui a gente vai reagir na íntegra e sem distorções. Eu assisti ontem no ao vivo e eu esperava um assassinato de reputação muito maior. O que eles fizeram, sim, foi citar as acusações, mas deixaram vários trechos do Renato se defendendo e também contaram a história dele. Então foi muito menos pior do que eu pensava. Mas, chega de falar, vamos assistir e a gente tira nossas próprias conclusões juntos. Vamos nessa! Sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou falar com você que está retido, inchado, canela grossa, tira a meia, fica a marca da meia. Renato Cariani é um homem focado. Para te manter no foco. É químico de formação. A sua definição muscular, o seu percentual de massa muscular. Bora! Cariani tem 7 milhões e meio de seguidores em apenas uma rede social. Ele te ensina a ter músculos definidos e a superar os teus limites. Exala saúde e vitalidade. Exala saúde e vitalidade. Ó, é engraçado que eles estão fazendo alguns elogios ao cara. Cariani é um cara focado, um cara saudável, com vitalidade, então já não é um completo assassinato de reputação. Ponto pra Globo. Whey. Na internet, ele sugeria suplementos como whey protein e creatina. Mas, segundo as autoridades, secretamente, ele vendia produtos para a fabricação de crack e cocaína. Na última terça-feira, a Polícia Federal deflagrou uma operação contra Cariani e outras 12 pessoas e fez buscas e apreensão em endereços incluindo a casa dele e a empresa dele. Ó, isso é foda porque a empresa dele é uma empresa de químicos. Ela vende esses pós brancos aqui, mesmo se ela não estiver ligada ao tráfico. Então quando você só mostra isso, na cabeça das pessoas é caralho, o cara tem uma mega empresa química de drogas. Não, calma aí. Talvez seja apenas uma empresa química. Empresa de produtos químicos, porra. Existe isso na sociedade. Não sei se vocês sabiam. Não são todos os pós brancos que são cocaína. Isso aqui dá uma impressão errada, mas tudo bem. Pra quem já sabe um pouco mais do caso, já tá inteirado nisso. As acusações são outras. Esses sacos aqui não são ilegais, não foram apreendidos, nenhuma droga foi encontrada. Em endereços incluindo a casa dele e a empresa dele. Quem é Renato Cariani para a Polícia Federal? As investigações indicam que seria o sócio de uma empresa que teria desviado produtos químicos através de intermediários para abastecer o crime organizado. Na própria terça-feira, Cariani se pronunciou. Pela manhã, eu fui surpreendido com o cumprimento de mandado de busca e apreensão da polícia na minha casa. Quero agradecer do fundo do coração o carinho de você que conhece a minha história, que sabe quanto eu trabalho. Cariani gosta Colocaram um trecho do delegado e logo após um trecho do Cariani. Balanceado. de dizer que tem uma história. Que conhece a minha história, que sabe quanto eu trabalho. Cariani gosta de dizer que tem uma história de superação. Quando criança, sofri bullying na escola, porque eu era uma criança gordinha. E aí eu busquei na musculação uma forma de mudar o meu corpo e melhorar minha autoestima. Ele se tornou fisiculturista, tem mais de 50 títulos e é empresário. Aos 27 anos de idade, Contou até da infância difícil do Cariani. Estou me surpreendendo com essa matéria. eu cheguei a R$1 milhão em espécie, guardado em dinheiro. Ano de 2007. Em 2008, virou sócio da Anidrol, empresa localizada em Diadema, na Grande São Paulo, e alvo da Polícia Federal. As autoridades acreditam que a Anidrol tenha vendido produtos químicos controlados para o tráfico, mascarando esses desvios como se tivessem sido transações legais com grandes indústrias químicas. A polícia fez uma estimativa desses repasses para o crime, considerando apenas as transações fictícias para uma dessas empresas. Olha só. Bom, o que eu entendi até agora desse caso? Eu acho que é importante eu falar nesse momento. Os produtos da empresa do Cariani realmente acabaram no tráfico. Mas o que resta saber é que se essa empresa que se passava pela AstraZeneca ou por outras farmacêuticas para repassar para o tráfico, se essa empresa não enganou também a empresa do Cariani para comprar os seus produtos. Porque isso pode sim ter acontecido. Então a gente tem duas vertentes. Uma que provaria a inocência do Renato e outra que ele seria culpado.
culpado se ele soubesse que a empresa dele está repassando para outra empresa fraudulenta que vai vender para o tráfico. Se ele for inocente, essa empresa de fachada enganou também a empresa dele. Logo, ele não sabia que ele estava vendendo esses produtos para esse fim, para esse esquema. Ele apenas vendeu produtos achando que era para a AstraZeneca. Então, pelo que eu entendi, essas são as possibilidades, mas vamos seguir aqui com a matéria. A Anidrol vendeu 3 tipos de solventes. Os 2.050 litros no total podem produzir 1.640 quilos de cocaína. A empresa também comercializou substâncias em pó, que podem servir para adulterar a cocaína. A soma das quantidades dessas substâncias poderia produzir 15,8 toneladas da droga. Uma coisa que eu acho estranho, adulterar a cocaína precisa de um produto químico controlado? Eu achei que eles adulterassem com fermento ou qualquer outro pó branco que, se misturado na droga, não dá pra perceber e não fode tanto o nariz dos usuários. Então eu não sabia que tinha que usar um pó branco controlado pra fazer essa falsificação da cocaína. Então essas toneladas aqui dele não eram pra produzir a droga, mas pra falsificar, pra se juntar ao pó branco e ter mais cocaína. Ainda segundo a investigação, a Anidrol também comercializou 4.875 quilos de fenacetina, que podem gerar 12,2 toneladas de crack. A Anidrol chamou a atenção da Receita Federal em podem gerar, não significa que elas geraram. Eles ainda não têm essa ligação comprovada, que teve 12 toneladas dos produtos desviados. Mas que esses produtos desviados, se usados para fazer droga, renderiam 12 toneladas. 2015, com 2 notas emitidas. A Anidrol chamou a atenção da Receita Federal em 2015, com 2 notas emitidas para a farmacêutica AstraZeneca. A multinacional farmacêutica disse que os produtos referentes às notas jamais ingressaram em suas dependências e que nem compra a substância de um fornecedor nacional. E para onde ia todo esse material químico? Segundo as autoridades, para as mãos do tráfico. Em outra investigação, em 2016, a Polícia Civil encontrou produtos da Anidrol com um traficante. O homem, condenado por tráfico, explicou à justiça como obtinha as substâncias. Então, essa é a parte da matéria que eu não tinha visto em nenhum lugar. Eles trouxeram um traficante que meio que acusou a empresa do Cariani. Então é um depoimento contra ele. Isso é um pouco mais pesado. Quem que entregava esses produtos funcionários? A Anidrol, o laboratório. A empresa tinha um tempo de embalar, de preparar. O Fantástico também encontrou as fotos desse homem indo retirar os produtos na Anidrol. Ixi, se o Cariani sabia quem era esse cara e o que ele estava fazendo, aí ele tá ferrado. Aí a empresa dele tá ferrada. Mas tem que aguardar as investigações. Vai ser provado, olha. Passaram poucos dias e já tem tantas informações. Imagina daqui a um mês. A gente ainda vai saber a conclusão dessa história. Mas a empresa não foi investigada na época. A Receita Federal chegou a alertar a Anidrol que a AstraZeneca negava as transações. Após o comparecimento inicial na Receita Federal, deveria ter pelo menos subido um alerta, né? Mas mesmo assim, outras 10 notas foram emitidas em nome dessa empresa farmacêutica. O caso das notas falsas também foi investigado pela Polícia Civil. Renato Cariani apresentou uma troca de e-mails com um suposto representante da AstraZeneca. O nome dele, Augusto Guerra. A assinatura, Gerente Nacional de Compras da AstraZeneca. Mas Augusto Guerra não existe. Augusto Guerra foi um Então, nome... essa parte, esse e-mail aqui também gera várias interpretações. Porque o Augusto Guerra poderia ainda estar se passando por alguém enganando o Renato Cariani também. Não é só porque o Augusto Guerra era de uma empresa fraudulenta que a empresa que comprou dele sabe da fraude. Ainda precisam expor uma comprovação maior da ciência do Renato Cariani sobre quem era esse Augusto Guerra. Porque eles falam, mas ele conhecia ele porque era um cara do bairro dele, lá ricão, de uma concessionária. Esse cara que falsificou o e-mail, logo o Renato também sabia. Não, isso não quer dizer nada. Isso quer dizer que ele conhecia o cara por fora, não que ele sabia do esquema. E eu estou sendo frio e calculista aqui. É suspeito? É suspeito. Mas não é uma prova contundente da ligação deles. Um e-mail criado como uma suposta pessoa que seria funcionário. Ocorre que a AstraZeneca constatou que essa pessoa jamais fez parte dos quadros de funcionários. Em 2021, Cariani disse à Polícia Civil que chegou a se encontrar com um representante da AstraZeneca. O inquérito nunca chegou a descobrir quem seria Augusto Guerra. Foi arquivado no início deste ano. Mas, na Polícia Federal, a história teve outro rumo.
Os investigadores descobriram que quem fazia os pagamentos das notas eram pessoas diretamente ligadas a um amigo de Renato Cariani, chamado Fábio Spínola. Será que ele é amigo do Renato Cariani mesmo? Eu não vi tantas comprovações, eu vi uma foto e que eles eram dois ricos do mesmo lugar lá. Amigos? Será que não é um pouco forçado? Não sei, talvez não seja, mas... Segundo a polícia, foi ele quem criou o e-mail falso do personagem Augusto Guerra. Dados de um e-mail com esse nome estavam no celular de Fábio. Havia também 2 recibos bancários de pagamento da criação desse e-mail. E curiosamente, Então esse Fábio caiu já. Ele aparentemente é a pessoa que falsificou o ser da AstraZeneca para comprar os produtos químicos. Agora a parada é, ele também enganou a empresa do Cariani ou não? Isso que eu quero saber. essa agência da Caixa em que foi efetuado o pagamento fica a 260 metros da Alabanzas, que é uma oficina de propriedade do Fábio Spínola. É engraçado como esses mega esquemas caem por uns erros toscos, né? O cara fez o e-mail no nome dele. Ele fez um e-mail com nome falso usando o nome dele. E aí, pra pagar o domínio, ele foi na agência mais próxima da sua empresa. Porra. Mas quem é Fábio Spínola? Para essa pergunta, Cariani e os investigadores têm respostas diferentes. O Fábio é um empresário de Diadema, dono da maior loja, da loja referência na cidade para a área automotiva. Essa é a atividade econômica que eu sempre conheci o Fábio. Quem é? Ele mandava o carro dele lá pro Fábio colocar umas peças. O Mauricião também comprou um carro da concessionária dele. Então, segundo o Cariani, esse é o vínculo com o cara. E a Polícia Federal diz que pode haver um vínculo maior de negócios por trás, mas eu ainda não vi nenhuma grande comprovação ali de que eles estavam juntos nesse negócio. Mas vamos ver aqui o delegado da PF, o que ele fala. Fábio Spínola. Fábio Spínola é o grande intermediador de todo o esquema. Ele é o elo de ligação com os traficantes. Em maio deste ano, Fábio foi alvo da Operação Downfall, que desarticulou uma quadrilha de tráfico que usava mergulhadores para colocar droga no casco de navios. Ele foi investigado pela Polícia Federal de Curitiba como pertencente a uma organização criminosa que atuava principalmente nos portos brasileiros, responsável por exportar quantidades elevadas de cocaína para Europa e Ásia. Esse aqui é o Real Gangsta. Caralho. O cara tinha um esquema com mergulhadores pra colocar as drogas nos containers e contrabandear. Caralho. Pra outros países. Doideira ficar sabendo desses detalhes, desses crimes que acontecem todo dia no nosso país. Era conhecido como Fabinho Superman. Segundo as autoridades, Fábio foi a 2 É prédios igualzinho o Superman. usados pela organização criminosa para destruir provas. Foi preso dias depois em São Paulo, mas solto no fim de novembro. E na operação desta semana, Fábio foi encontrado com uma tornozeleira eletrônica. Na casa dele havia R$100 mil em espécie. A defesa dele diz que o inquérito tramita em segredo de justiça, mas destacou que Fábio é inocente. Na operação dessa semana... Esse inquérito também precisa acabar pra acusarem o cara, né? Mas tem mais provas e mais suspeitas. Em Praia Grande, no litoral paulista, um ex-funcionário de Fábio chegou a ser preso. Ele fez vários pagamentos à Anidrol se passando por empresas farmacêuticas. Na casa dele foram encontrados 25 quilos de ácido bórico, substância controlada. Serve para conferir um maior brilho à cocaína e o crack. A substância apreendida estava na embalagem da Anidrol. Na sexta, em suas redes sociais, Renato Cariani deu mais detalhes sobre a relação dele com o Fábio. Renato, você tem uma relação íntima com o Fábio? Relação íntima seria o quê? Frequentar a casa dele, por exemplo. Eu nunca tive a oportunidade de ir no apartamento aonde o Fábio mora. Pode levantar os registros que você vai ver que eu nunca fui no apartamento dele. O Fantástico Então essa é a parada. O Cariani nega esse elo com o tráfico que a polícia tenta colocar nele. E aí, é claro, pra nós, meros mortais, fica a dúvida até a gente ver todas as evidências. pediu uma entrevista com Cariani, mas a defesa dele diz que ele prefere se manifestar nos próprios canais. Cara, isso aqui é muito perigoso, você dar uma entrevista pra Globo ou pra qualquer televisão e eles manipularem, editarem, porque fica tudo na mão deles. Então eu acho certa a posição do Renato Cariani de se manifestar apenas nos seus canais, pelo menos por enquanto. Porque não dá pra confiar, né? Ainda mais nesse momento delicado. Vai que usam a sua imagem pra te ferrar numa matéria que só te condena, porque você não vê a matéria antes deles postarem.
Então faz sentido. Estou falando a verdade? Porque eu nunca fiz nada. Porque eu não faço parte desse esquema. A verdade é perene e ela prevalece. O Ó, depoimento... eu achei interessante aqui da parte da Globo eles colocarem ele negando a acusação. Porque eles são apenas a mídia, que assim como eu e assim como você, não tem como condenar alguém. O que a gente pode fazer é expor as informações e dar a versão da pessoa enquanto ela ainda tem o direito de se dizer inocente. Isso é o básico. E tem que acontecer em todos os casos, por mais que seja uma pessoa que você não gosta. Bom, falta mais 15 segundinhos aqui, daí eu dou minhas conclusões finais. O depoimento de Renato Cariani à Polícia Federal está agendado para amanhã. Então hoje tem depoimento dele na PF. E do nada o Eduardo Correia metendo uma pose aqui. Pra quem não sabe, antes do Ramondino, esse aqui era o principal atleta brasileiro no fisiculturismo mundial. Renato Correia, The Legend. Bom, essa aqui foi a matéria e eu devo dizer que eu me surpreendi. Eu achei que eles iam simplesmente destruir o cara e deixar várias coisas implícitas, tipo aquele, é um produto puríssimo que ele vendia, daí você ia lá ver, era cloreto de sódio. Então eles colocaram as acusações, colocaram os delegados da PF falando, algumas suspeitas, explicaram a ligação do Fábio Spínola, mas também explicaram o lado do Renato Cariani e meio que lavaram as suas mãos, não condenaram ninguém. Claro, não é uma matéria perfeita, mas eu me surpreendi, ainda mais pelo fato deles não terem colocado bolsonarista Renato Cariani. Tipo, ele não é um militante bolsonarista. Ele provavelmente votou no Bolsonaro porque ele é de direita, e ele entrevistou o cara no podcast dele. Depois, nunca mais falou de política e seguiu sua vida de musculação e divulgar coisas de esporte, saúde, suplemento e esse tipo de coisa. Então, parabéns aí por não terem focado na parte dele ser um bolsonarista só pra fazer aquela narrativa de todo mundo que vota no Bolsonaro é mal. Que não faz o menor sentido. E nem pro outro lado, não é todo mundo que vota no Lula que é mal. As pessoas simplesmente se enganam. Não acompanham tanto, acham que um é melhor, que o outro é pior, chegou informações nelas e elas tiraram tais conclusões. Enfim, não dá pra condenar uma pessoa só pela sua posição política. Isso é ridículo e que bom que a Globo não fez. Dito isso, essa foi a matéria. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, deixa o like e até a próxima. E hoje eu ainda reajo à matéria da Blaze.